Oi, Débora. Oi. Começando aí, então. Desculpa aí a interrupção. Eu não estava ao par dessa necessidade, mas nós vamos ter que talvez fazer outra. Como a gente já estamos gravando, tá? Então vamos retomar aqui direto para a gente aproveitar melhor o tempo. A gente tinha parado nessa questão do ponto de que o medo da morte, né, a pessoa pensa que é apenas esse corpo material, né, pensa que é apenas o avatar e acaba ficando morrendo de medo, por medo da morte. É o natural, é o maior medo do ser humano que não percebeu que é mais do que isso, né? Então, esse fato de buscar perceber mais disso, de se desenvolver em termos de percepção e nesse mundo, é um fator que ajuda bastante a liberar-se desse medo, né? Que é o maior medo da humanidade. Então, você tinha citado um caso, a gente sabe, né? Obviamente, né? O Robert Monroe, o Instituto Monroe, estamos falando, o grosso disso é o fato, a base da viagem astral que te dá uma possibilidade, né, a viagens fora do corpo, de perceber mais da realidade e de perceber que você não é apenas o corpo. Agora, uma outra fonte de informação muito forte, que hoje em dia se faz muito pesquisa, é o que você citou dessas experiências de quase morte, né? Nessas experiências de quase morte, a minha interpretação, a minha percepção é que a pessoa, quando está tendo aquilo, é uma viagem astral forçada, né? Devido à situação de algum acidente grave ou alguma situação de saúde grave, a pessoa acaba, mesmo sem nenhuma experiência anterior, tendo esse tipo de viagem, percebe as coisas, vê coisas, relata, né? E na maior parte dos casos são percepções positivas, né? A gente tem muita gente gravando entrevistas a respeito disso, hoje a pesquisa é muito forte, mas eu acho que essa questão de perder o medo da morte é uma questão interessante da gente comentar, se você puder comentar um pouco. Tá. Nós tivemos lá no Instituto um diretor de pesquisas chamado Eben Alexander. Eben Alexander era um neurocirurgião de Harvard. Ele escreveu 2 livros, escreveu 3 livros, 2 são traduzidos para o português, que é Uma Prova do Céu e Mapa do Céu. Então, quem quiser ler esses livros, vale a pena. Uma Prova do Céu e o Mapa do Céu. Está traduzido para o português. Ele fez uma viagem para a Europa e participou de algum congresso, alguma coisa, e ele veio contaminado com alguma bactéria, que eu não sei direito o nome da bactéria, mas ele chegando em casa, ele começou a passar mal, ele falou para a mulher dele, eu vou tomar um banho, não estou me sentindo bem, e quando ele foi para a cama, saído do banho, ele teve convulsões, e o filho e a mulher levaram ele para o hospital, né? Ele era neurocirurgião de Harvard, né? Quer dizer, então o pessoal era o melhor, o top da linha para atender o Eben, e ele fizeram punção nele, espirrava pus, era uma coisa assim louca, né? Foi internado assim, ficou internado assim, entrando em total piora, chegando a um máximo de piora assim, em 5 dias, em que ele estava praticamente sendo sustentado por nada. E os médicos diziam, meu Deus do céu, é como se ele tivesse com 2% do cérebro dele funcionando, quer dizer, a senhora pode preparar, falou para a mulher dele, pode preparar as exéquias, porque ele não passa dessa noite. E tomara não passe, porque se passar dessa noite, ele vai ser um vegetal numa cama. Ficar com sequelas terríveis. Sequelas terríveis. Ele não vai ter mais como fazer coisa nenhuma, né? E todo mundo preocupado, e a família saiu chorando, o filho dele já estava fazendo medicina, o filho falou, mãe, não tem jeito, quando chega nesse ponto, realmente a situação, e saíram, né? E ele ficou na UTI. Naquela madrugada, ele abriu os olhos, ele estava em coma profundo, né? Ele abriu os olhos, tudo quanto é aparelho, vai no barulho, aquele negócio, entraram as enfermeiras, entraram tudo, né? E ele entrou e ele abriu os olhos, ele olhava todo mundo, não reconhecia ninguém, não sabia quem era ele, não falava inglês, nada. Ele era uma outra pessoa, entende? Ele era uma outra pessoa.
E aí chamaram a família, todo mundo veio, aquela coisa toda, né? E ele começou a melhorar, resumindo, em pouco tempo saiu do hospital, estava em casa, teve que reaprendeu inglês, ele foi recordando, ele não reconhecia os filhos, não reconhecia a mulher, nada, nada, absolutamente nada. Ele realmente estava assim, perdido mesmo, perdido, né? E ele escreve sobre isso no livro, né? Ele conta a história dele no livro. E em seguida, passou uns 2 meses, ele já estava novo, falando inglês, conhecendo tudo, lembrando da vida dele, lembrando da experiência dele. E quando ele começou a contar a experiência dele, ele resolveu escrever sobre a experiência dele, né? Ele era adotivo, ele quando fora do corpo, naquela situação em que ele estava em coma, como ele dizia, não me venha com brincadeira dizer isso, porque eu sou um neurocirurgião de Harvard, eu entendo do cérebro. No estado em que eu estava, eu não podia ter experiência nenhuma, nem lembrar de coisa nenhuma. Então, pode parar com essas histórias que vocês estão inventando aí, que é não sei o quê. Não, isso não tem sentido. Então, foi assim como um presente do universo, vamos dizer assim, que um neurocirurgião tivesse tido essa experiência, que ele viu de dentro dele o que era essa experiência. Ele falou, não pode ter sido isso, nem isso, nem isso, nem... todas essas hipóteses que vocês estão levantando não têm sentido. Derrubou uma por uma, começou a escrever livros, fez entrevistas no mundo todo, foi uma coisa... E eu conheci o Eben Alexander depois, quando ele já estava no Instituto Monroe, não conhecia antes. Ele dizia que ele era uma pessoa snob e que ele olhava e falava espírito não existe, isso aí é besteira, eu já operei muito cérebro, nunca vi espírito nenhum, para com isso. Disse que ele era de um pedantismo único. E eu falava para ele, não é possível, você é uma pessoa tão incrível, como é que pode? Ele falou, pois é, eu também não sei como é que eu mudei tanto. Então, a mudança que ele passou pós-EQM foi uma coisa impressionante, impressionante, sabe? E ele conta isso, conta todas as coisas pelas quais ele passou e voltou completamente diferente, né? Muito, muito diferente mesmo. Uma pessoa brilhante, um cérebro brilhante, porém uma personalidade outra, entende? Completamente diferente do que ele era. E não é o único. Eu conheci um outro cara, que era o Daley, como é que era o nome dele? Ele sofreu 3 EQMs, esse aí ganhou a taça, porque na primeira EQM ele estava numa cabine telefônica, um raio atingiu, ele caiu morto na cabine. Um raio atingiu um homem, mesmo assim ele sobreviveu. Aí ele relata, ele morto, relata ele sendo levado para o hospital e ele de fora da ambulância acompanhando tudo que estava acontecendo. Veja, ele descolado do corpo, mas ele acompanhou a ambulância, né? Ele estava fora do corpo, entende? E conseguiu sobreviver. O outro ele teve um infarto, né? E morreu. E tentaram reanimar, ele ficou um bocado. Quando desistiram, acho que ele ficou morto alguns minutos, alguma coisa assim. Uma hora ele acordou, né? E levantou, e todo mundo, aquela coisa, aquele negócio. E ele voltou, né? Daí eu conheci ele pessoalmente num congresso uma vez, né? Eu falei, cara, tu era ruim mesmo, hein, cara? Porque não queriam você do lado de lá em hipótese nenhuma, cara. Um cara sensacional, um cara ótimo. As pessoas que você conhece, que tenham passado por uma experiência dessa, são pessoas amorosas, são pessoas preocupadas com todo mundo, são pessoas que estão sempre alegres, são pessoas que entenderam repentinamente, sabe, a vibração e o presente que é a vida. Entende? Então, estão curtindo minuto a minuto dessa vida daqui, entende? Apesar de saberem que quando elas saírem daqui, o que elas vão encontrar é muito bom, é excelente, é uma coisa com muita paz, quer dizer, é essa experiência que eles tiveram, mas eles voltam diferentes, querendo ajudar, querendo fazer coisas com outra pessoa, completamente outra pessoa, entende? Uma das coisas que acontece, começando pelo primeiro exemplo que você deu, que talvez seja o mais marcante, as pessoas descrevem a maioria dos neurocirurgiões, essas pessoas que se mexem com a parte talvez mais delicada do corpo humano, e eles têm uma associação, né? Primeiro que, em geral, é materialista, né? Ele tem aquele approach de que a consciência é um acidente do cérebro e o cérebro é o métier dele, e ele salva a vida das pessoas pela habilidade dele, e os caras, assim, a boca pequena,
entre os outros médicos também são considerados como os mais arrogantes, porque eles meio que se associam com, eles se acham Deus, né? Dentro do aspecto materialista, acabam tendo, e isso gera um ego gigantesco, né? E o ego a gente sabe que é o pior inimigo nosso, porque a gente vai dando energia para ele, e ele vai delirando e vai se identificando com isso aqui e fica achando que é só isso aqui. Depois que o cara tem uma experiência dessa em primeira mão, que ele não ouviu ninguém dizer nada, e ele, com a ferramenta que ele tem de análise, ele sabe que um acidente cerebral não justificaria nada daquilo, porque não tem nada a ver, é algo impactante a experiência dele, ele muda, né? Ele passa a perceber que o mundo material é uma oportunidade interessante, né? Útil, bacana, de vida, de experimentação, mas não é o suprassumo e nem acaba aí. Então, realmente, a perspectiva entre tudo, né? Cada um acaba passando por outras coisas, né? Vendo coisas lá, e assim, o cara traz um aprendizado e ele começa a estudar e mais em busca de autoconhecimento com base numa experiência própria dessa, e ele se desenvolve, muda a vida de uma pessoa, né? Salvo que a pessoa tem que ser muito cabeça dura para passar por um negócio desse. Eu acho que assim, não tem como a pessoa não mudar, né? Ele era headmaster da cadeira de neurologia da Universidade de Harvard. O cara era o top do top, entende? Quer dizer, o cara entendia tudo, o universo pegou o melhor para poder passar por uma experiência dele. O cara morreu, né? Quer dizer, e voltou, entende? Da mesma forma que esse outro caso que eu estou te falando, foi atingido por um raio numa cabine telefônica, entende? Pelo amor de Deus, sobreviveu, morreu, ele morreu, esse cara morreu, que foi atingido, e caiu a ambulância levando e ele em cima assistindo, entende? E diversos casos, Raymond Moody conta uma opção de casos nesse sentido, que pesquisou bastante a parte esse outro que teve a cabine foi Daniel Brinkley, o nome dele, sabe? Uma pessoa maravilhosa, um senso de humor, uma pessoa alegre, sabe? Você encontra neles esse gosto pela vida, sabe? Eles são alegres, eles são otimistas, eles falam sorrindo, entende? Uma coisa assim muito bacana, muito bacana. E eu acho que isso tudo mostra, em primeiro lugar, uma coisa para a gente, que a morte não existe. Em primeiro lugar. Primeira coisa que eu concluo, a morte não existe. Então, veja, eu trago outros exemplos que eu conheci um cara da Islândia chamado Erlendo Haraldsson. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ele publicou livros incríveis, né, sobre não é o EQM, né, estado de quarta morte, é o estado diante da morte. Quer dizer, nesse estado diante da morte, a pessoa morre, entende? A pessoa morre. Entende? Quer dizer, mas antes de morrer, ela relata por alguns dias que ela está à beira da morte a visita de amigos, parentes, pessoas que já se foram, mas que ela consegue ver ao lado da cama, no quarto com ela, entende? Então, isso aí não ficou longe de mim. Eu passei uma experiência dessa com o meu sogro. O meu sogro faleceu. 5 anos depois, a minha sogra teve um câncer de pulmão e faleceu muito rápido mesmo. E quando ela estava bem mal e a minha cunhada quis levá-la para o hospital e tudo mais, porque ela estava precisando de cuidados um pouco mais assertivos, né? Ela vira-se para ela, colocaram minha sogra na ambulância e ela falava para minha cunhada: olha, não, bem, não, dá aqui lugar para teu pai tem mais idade, deixa ele sentar aqui, deixa teu pai sentar aqui e você segue de carro. E não tinha, o pai já tinha morrido há 5 anos, entende? Quer dizer, o meu sogro ao lado dela, ela conversava com o meu sogro, entende? E falava com a filha: deixa seu pai sentar aqui, deixa seu pai sentar aqui. Ela via, entende? E ele, antes de morrer, 5 anos antes, ele tinha visto os amigos dele em volta da cama, ele reclamava, falou: meu Deus, existe uma desvantagem muito grande em você viver muito tempo, porque você vê todos os seus amigos partindo, e os amigos que partiam estavam em volta da cama dele, e ele falava: fulano, ciclano, não sei o quê, o cunhado dele, que ele gostava tanto, estava ali do lado dele, quer dizer,
todos que já tinham partido. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Óbvia, a morte não existe. Entende? De alguma forma, sabe, você sobrevive não em corpo físico, o corpo físico fica aqui na Terra, mas o teu espírito muda de endereço, só isso, sabe? Muda de endereço. Então, quando você faz uma viagem astral, você consegue encontrar esses espíritos amigos que você deixou há algum tempo, que sabe, que às vezes te dá uma saudade enorme. Muitos alunos meus, muitos, diversos, tiveram essa experiência. Assim, sem ninguém orientar para fazer isso. Vamos relaxar, vamos aprender as técnicas da expansão, vamos relaxar mais um pouco, vamos tirar medos, emoções negativas, pensamentos obstrutivos, né? Vamos tirar isso da frente, né? De repente, a pessoa relaxa, puf, sai do corpo. E quando sai do corpo, encontra parentes, encontra amigos, encontra... Eu tive um caso de uma moça que veio fazer um curso comigo uma vez e que ela perdeu o pai quando ela tinha 16 anos de idade. Ela estava com 52. E ela encontrou o pai dela e ela começou a chorar muito no curso depois. E eu perguntei a ela o que era e ela contou a história do encontro com o pai. E que o pai a chamou pelo apelido que ela tinha aos 16 anos de idade. E ela ainda falou para mim, pois é, eu vim aqui e eu tinha certeza que eu ia terminar o curso falando, tá vendo? Era besteira esse negócio de saída do corpo, isso não existe. E antes de terminar o curso, eu estou aqui no meu primeiro dia de relaxamento, eu já encontrei meu pai, e ele já me chamou pelo apelido que ele me chamava quando eu tinha 16 anos de idade, e eu estou aqui chorando de emoção de ter visto meu pai, que eu tinha uma saudade enorme dele. Entende? E não foi ninguém que falou para ela que o pai dela estava lá, foi ela mesma que viu. Ela mesma que viu. Ela mesma que viu, entende? Ela mesma que viu. Então, foi uma coisa assim, muito interessante. Então, você vê isso quando você faz um trabalho desse, em que você retira os medos, tá? Fora os medos. Nós fazemos esse trabalho no primeiro dia de um curso básico. Tira os medos. Vamos lá. Tira as emoções negativas que levaram a esse medo. Reconhece a situação, joga para fora, entende a situação com os teus olhos de hoje, não com os teus olhos de criança, não com os teus olhos de adolescente, não com os teus olhos, sei lá, de algum tempo atrás, mas com os teus olhos de hoje. E aquele medo desaparece. As emoções negativas desaparecem. A situação ganha outro colorido, tá? E a pessoa começa a dissolver o que aterrorizava ela, entende? A pessoa tem medo de morrer porque ela pensa que tudo acaba. Então, eu vou contar, eu já contei isso em algumas outras, entrevistas que eu fiz, mas eu vou repetir, que hoje, se a minha mãe fosse viva, a mamãe hoje estaria completando 105 anos de idade, né? Mamãe é uma pessoa maravilhosa, ela faleceu há 3 anos. E uma fofa, uma fofa. E ela tinha feito um combinado com meu pai, que quando o papai era vivo, o papai já morreu há mais de 30 anos, né? Que eles não sabiam se existia vida depois da morte. Eles falam, eu chamo vida depois da vida. Eu não chamo vida depois da morte, né? Eu chamo mas ela falava diferente. E eu não sabia do que ela tinha tido esse combinado. Papai, eu já contei, papai morreu de rir, né? A minha mãe dizia que era falta de respeito. Não fala assim, minha filha, isso é falta de respeito. Mas meu pai deu uma risada e morreu. Então, ele morreu do quê? Ele morreu de rir. Quando a pessoa fala, não, olha, eu morri de rir, mas no caso, ele morreu de rir, realmente. Ele deu uma risada e morreu. Literalmente, ele teve um infarto, né? Mas morreu de rir, morreu rindo. Morreu feliz. Ele entrou, morreu feliz, sem sofrer, morreu feliz, entende? E foi embora. E papai era um cara muito sério, quer dizer, para ele foi uma coisa muito, muito divertida, como é que uma pessoa morre é divertido, mas porque ele era sério demais. Como é que uma pessoa séria como ele era, assim, sempre sisudo, sempre sério, morre de rir? Como é que pode uma coisa dessa, entende? Foi bem diferente o negócio. Né? Desmoralizou. A seriedade dele. E morreu no carnaval, veja isso, e morreu no carnaval. Ele estava indo passar uns dias num sítio, e morreu na estrada, em primeiro dia de carnaval. Quer dizer, olha, morreu de rir no carnaval ainda por cima, veja só. Foi assim, bem assim, foi muito assim, uma lição muito grande aí, né? Isso foi no carnaval. Quando foi no Dia dos Pais,
eu estou dormindo, eram 5 horas da manhã, mais ou menos, tudo escuro, né? E, de repente, uma luz no quarto, eu abri os olhos, quando eu abri, meu pai sentado no pé da minha cama, né? Eu falei, pai, mas não teve esse negócio de salamaleque, oi, minha filha, nada disso, nada disso. Ele começou falando, diga para tua mãe que quando ela vier para o lado de cá, eu estarei aguardando por ela com um ramalhete de rosas vermelhas. Falou e sumiu, apagou tudo, ficou tudo escuro. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei treinando na minha cabeça, falei, não vou ligar para minha mãe às 5 horas da manhã, né? Claro que não. Esperei. Quando foi 8 horas, liguei para minha mãe. Mãe, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, mãe, que eu não sei o quê. Mãe, olha, eu estive com o papai. Para com isso, eu não quero ouvir essas coisas, você sabe que eu não gosto disso aí. Mamãe, papai, sempre muito católico, mas a mamãe, então, nossa, nem me fale. Entende? Daí eu falei, mãe, ele deixou um recado para a senhora. Aí ela ficou quieta. Aí eu falei, ele disse, diga para tua mãe que quando ela vier para o lado de cá, eu estarei aguardando por ela com um ramalhete de rosas vermelhas. E sumiu. Fez um silêncio, a mamãe desabou a chorar. Eu falei, meu Deus, um morre de rir, outro vai morrer de chorar. Porque ela não parava, ela soluçava. Eu falei, meu Deus, vai morrer de chorar, agora não é possível, né? Aí, quando ela conseguiu se controlar, ela veio e falou, tínhamos um combinado. Eu falei, o quê? Aí ela falou, falávamos de vez em quando se haveria vida depois da morte. Combinamos entre nós que o primeiro que morresse voltaria e, de alguma forma, diria essa frase que você acabou de me falar. Quer dizer, existe, por acaso, morte? Não existe, gente, entende? Não existe. Quer dizer, veja, como é que eu ia adivinhar a frase que ela combinou com o meu pai para poder saber se existia vida depois da morte? Não tem como, entende? Não tem como. Como eu ia saber? Como eu ia saber? Mas nem por visão remota, visão à distância, visão sei lá qual, não existia como, entende? Mas ele me deu o recado que eles tinham combinado, a frase que os dois tinham combinado, exatamente as mesmas palavras. Bom, a mamãe que criava, ficava brava comigo, depois dessa situação, mexia, quando eu falava com ela no telefone, ela falou, minha filha, diga uma coisa, minha filha, tem visto teu pai ultimamente? Ela fala, tens visto teu pai? Como se fosse uma coisa que eu encontrasse na rua, assim, entende? Quer dizer, daí quando ela estava assim, já mais velhinha, já mais assim, eu acho que ela estava quase se aproximando dos dias que ela se despediu, que ela também foi embora sem estar doente nem nada. Ela virou para o lado e foi embora, só isso, sabe? Uma morte muito tranquila também, né? Ela mudou e ela queria falar comigo. Me conte um pouco como é do outro lado. Me conte um pouco como é do outro lado. E a minha irmã mais velha fala, não fale nada. Eu falei, mas olha, pela ordem natural das coisas, a mamãe vai primeiro do que a gente, e ela quer se preparar. Eu acho nobre, eu acho normal que ela queira se preparar, mas não me deixavam explicar para a mamãe como era do outro lado, entende? Não me deixaram. Quer dizer, agora ela já sabe. Mas ela está em contato constante comigo. Acho que eu vejo mais minha mãe hoje do que eu via antes, porque ela morava longe de mim, né? Eu tinha dificuldade para ir lá visitá-la, né? Tinha que viajar para visitar a mamãe, né? E agora não, agora eu vejo à vontade, está sempre conversando com ela está muito bem, está desse jeito assim, né? Então, a morte, entenda isso, todo mundo tem que entender isso de uma vez. A morte não existe. Existe uma mudança de endereço, sabe? A pessoa deixa o corpo físico aqui na Terra e vai embora e, sei lá, para uma nova aventura. Robert Monroe dizia, a pessoa se graduou na vida na Terra, está graduado, né? Assim que Robert Monroe falava. E ele também dizia, o dia que você perder o medo da morte, então você está livre. Até então, não. Até então, não. E as coisas que algumas pessoas às vezes me falam, o que você aprende quando você vai para o lado de lá? Eu falei, pois é, o que eu aprendo? Mas tanta coisa, meu Deus do céu. Eu tenho aulas lá no astral. Eu vou, às vezes eu me vejo em sala de aula, como se fosse um anfiteatro. Eu aprendo pra caramba. Às vezes eu tenho aprendizados
práticos. Diversas vezes eu venho, acordo, deixa eu anotar isso daqui, que vai me servir para alguma coisa, que eu não entendo na hora, porque eu fui levada a um determinado local para aprender uma determinada coisa, dá 2, 3 semanas acontece uma situação que eu tenho que usar aquilo, entende? Então, eu não entendo isso, sabe? Mas é assim que o universo resolveu lidar comigo. É bem assim. Te comentando aqui, né? Essa não é uma, vamos dizer, propriamente, não deveria surpreender as pessoas que acompanham aqui no canal, porque você sabe que a gente trata dos temas do Tom Campbell aqui, e uma das formas dele descrever a vida, né? O pacote de vida aqui que a gente tem nesta passagem com este avatar, né? Que, aliás, ele já chama de avatar, de personagem, né? Ele chama de pacote de experiência. E eu costumo explicar o seguinte para as pessoas, que morte não é o oposto de vida, morte é o oposto de nascimento. Nascimento marca a entrada no pacote de experiência e aí a morte marca a saída, porque o pacote é temporário, né? Nós somos temporariamente humanos e esse pacote é um de provavelmente muitos, para quem aceita, quem não aceita ainda um dia vai descobrir, né? A essas oportunidades, e chama isso aqui de uma escola, né? Uma escola virtual, né? Porque ele usa os termos da realidade virtual, de aprendizado para evolução da consciência, para passar por oportunidades. Outra coisa que ele também deixa claro ao longo da trilogia é que tudo, em qualquer nível, são oportunidades de aprendizado. Aqui é uma e em qualquer outro lugar é outra, porque a busca da consciência é constante pela evolução, pelo crescimento. E o todo oferece todas as oportunidades. Então, tudo, inclusive quando a gente sonha, né? Muitos sonhos nos ajudam a resolver problemas, às vezes nos dão pistas, nos dão insights, mas mesmo uma realidade de um sonho, você tem chance de aprender alguma coisa lá. Não existe nada que você não possa extrair algum sumo de aprendizado, né? Isso é muito bacana, é uma aventura, né? É uma aventura. Aí a mamãe falava assim para mim, todas as pessoas que eu conheço que acreditam na vida depois da morte, elas são pessoas otimistas. Por que isso, minha filha? Eu falei, basicamente, porque a gente não aceita a aniquilação total. Acho que é por aí, sei lá, não sei, porque deve ser isso, mãe. Era a única coisa que as minhas irmãs deixavam que eu falasse com ela. Minhas irmãs, não. A minha irmã mais velha, a minha irmã caçula já é mais assim espiritualizada. A minha irmã mais velha já é mas ela é mais assim católica mesmo, sabe? Não aceitava outra coisa que não o que ela tinha aprendido na religião. Não que eu tenha críticas à religião, é que eu estou falando que são maneiras diferentes de pensar, só isso, mais nada. Sim, sim. Agora, algumas maneiras são mais libertadoras do que outras. Se você enxerga isso aqui como uma escola, uma oportunidade temporária de aprendizado, de crescimento, você percebe que aqui esse negócio todo não é uma questão de castigo e recompensa. Você está num fluxo de aprendizado, de crescimento. E não é porque você fez isto ou aquilo, aproveitou o aprendizado ou não. Se não aproveitou, vai ter outras oportunidades, né? Pode ser com mais ou menos dificuldade, com os desafios que a gente precise para aprender, mas não é uma questão de castigo nem de recompensa, é uma questão de crescimento e de oportunidade de crescimento, né? E a coisa fica mais leve, porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes, eu não sei se a pessoa acredita, né, que existe um céu e um inferno dentro de determinada religião, né, e que para ter acesso ao céu a pessoa precisa ser perfeita, existe um medo enorme da morte, porque você tem grande chance de não ir bater no endereço que você gostaria, né? Esse é um motivo. Outra coisa, por exemplo, às vezes o ateu, né? Eu não estou aqui tentando rotular ninguém, e muito menos todo mundo, mas às vezes me ocorre de pensar que o pensamento ateu também é uma forma da pessoa se consolar por medo de eventualmente cair. Já imaginou se você descobre que tem um depois e de repente tem um inferno? Então é melhor imaginar que às vezes não tem nada, né? Para ficar com medo do que vai ter depois, é melhor imaginar que não tem nada. Mas assim, muito pelo contrário, melhor que imaginar ou qualquer coisa é constatar que existe continuidade, que vida é muito maior do que a experiência que a gente tem aqui apenas, né? 2 coisas eu tenho para colocar para você. Primeira, que todo mundo sai do corpo ao dormir.
Então, essa pessoa fala, eu tenho medo. Ó, lamento, todo mundo sai do corpo quando dorme. Então, Gostando ou não, achando que ou não. Gostando ou não, como é que é? O dormir é uma pequena morte, né? Você treina uma pequena morte quando você dorme, né? Entende? Primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero falar é que o Robert Monroe, quando fez os trabalhos dele, as pesquisas, as viagens astrais e tudo mais, ele fala de 3 locais conscienciais, que a gente chama focos. Focos são locais conscienciais, né? Locais de consciência, que ele chama o 24, 25 e 26, onde a pessoa habita e fica em território de crenças, ou seja, pessoas com pensamentos semelhantes vão para locais, se aglutinam e formam um local. Então, não é que exista o céu, o inferno, nada disso. Não é bem por a história não é bem essa. A história é você, quando tem pensamentos XYZ, você se encontra com pessoas que têm pensamento XYZ e vocês continuam vivendo aquela mesma realidade, seja uma realidade sei lá, de um pensamento agradável ou de um pensamento não agradável, entende? Então, até que você mude, tem um bom tempo, entende? Até chegar em alguma outra realidade, até chegar, como o Robert Monroe nos fala, e como a gente mesmo, nas pesquisas que a gente faz, nos cursos e tudo mais, chega em um local onde você entra e você saiu daquele território das crenças, né? E você entra no que ele chama o jardim, onde você é recebido, e nesse local onde você é recebido, você é instruído, é colocado em grupos, você toma as decisões, você faz análise de você mesmo. O que você aprendeu, o que você gostaria de ter aprendido a mais e que não teve oportunidade de aprender, você gostaria de voltar a encarnar? Você quer viver aquilo que você não aprendeu sendo apenas um guia de alguém que você gosta muito? Então, você aprende através daquela outra pessoa. Não é obrigada a encarnar, não é obrigada a nada, entende? É apenas uma autoavaliação. Você se avalia. Você vê se você aprendeu, você vê se você quer aprender mais alguma coisa naquilo, ou parte para uma outra aventura, não necessariamente na Terra. Você pode partir para um outro planeta, qualquer outro planeta. Ou não, quero ficar aqui em Focus 27, que é o jardim, né? Eu quero ficar aqui no jardim por mais algum tempo. Tudo bem, é uma escolha sua. Então, todo mundo tem alguma escolha e algo para fazer naquele local onde vai. A gente, quando faz os cursos de sai do corpo, a gente visita todos esses espaços, entende? A gente visita todos esses locais onde consciências se uniram por um tipo de pensamento semelhante. Então, o pensar semelhante não nos une apenas aqui na Terra, que você acaba ficando mais com aqueles que pensam mais parecido contigo. Também no plano astral, entende? Você fica com aqueles que pensam mais parecido contigo. Então, a gente, de vez em quando visita esses espaços, a gente vê alguém falando, viu? Não disse que o céu era assim? Você ouve frases do tipo assim. Pois é, né? Você espera encontrar aquilo, cria aquilo e acaba encontrando e confirmando a sua crença com algo que você mesmo criou. É mais ou menos assim. Só que num caso desse, por exemplo, vamos dizer que você imagine encontrar um céu ou inferno católico ou qualquer outro ambiente, não é só você, é um grupo grande de pessoas ajudando a fazer a manutenção daquilo ali. Enquanto você não superar essas crenças, você não consegue ver adiante e ver um lugar mais neutro. Agora, de qualquer forma, estando lá fora, isso que você comentou é importantíssimo também, porque assim, a gente vem, na maior parte dos casos, sem memória dessa experiência anterior entre uma vida e uma experiência de vida e outra, e essas decisões, essas análises e as escolhas, e aí a pessoa cai aqui e chega, às vezes, num ponto que fala, não, eu não posso ter escolhido isso aqui, não é possível. Não, minha gente, ninguém te empurrou para cá à força, como a Débora está dizendo, né? Por incrível que pareça, por mais que a gente tenha se enredado aqui, se perdido no meio da confusão,
A gente veio com objetivo, com oportunidade de desenvolver algum aspecto nosso nessa experiência. Esse foi o plano, e você assinou embaixo, você a decidiu. Gente escolheu. Até porque, né, você fica lá, talvez seja muito bom ficar por lá um tempo, às vezes você precisa de uma pausa, um descanso, tudo bem, mas você vai querer pegar a tração de novo, né? Continuar crescendo. E aí você vai ver que você tem oportunidades de crescimento e que este lugar ou qualquer outro lugar é muito apropriado para você desenvolver aquilo que você está buscando. Aí você toma a decisão e vai para a aventura. Até porque quando você está lá, você sabe que aqui você não corre nenhum dano, você não tem risco. Né? Você não vai perder a sua vida, você vai passar por uma experiência. Então, esse aspecto que você está comentando é super interessante. Né? Passar por uma experiência mesmo, é só passar por uma experiência. E quem escolheu essa experiência foi você. A gente tem exercícios aqui em workshops que a gente faz logo depois do curso básico, e um deles é você orientando você a ver onde você estava quando você resolveu vir para a Terra. Aí o pessoal costuma dizer, onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi vir. Eu acho muita graça quando as pessoas falam, mas não. Onde você estava, quer dizer, você se vê em algum local, você se vê escolhendo a família que você quer vir para aqui para a Terra, em qual família você vai entrar, você escolhe o teu tipo físico, você escolhe se vai ser homem, se vai ser mulher, você escolhe tudo, você escolhe alguns pontos de coisas que você gostaria de aprender nessa experiência, e ninguém te incentiva a falar, fale isso. Agora, não, a pessoa sozinha vai. Quando ela chega naquele lugar, ela chega no local onde ela tomou a decisão de vir para cá. Então, ao tomar, ela se lembra o que ela procurava aqui. E é um exercício de um workshop de 2 dias, entende? Quer dizer, você fala, como que pode? Aí as pessoas têm consciência de que elas escolheram vir para cá e ter a vida que elas têm na família que elas estão. Mesmo que elas se sintam um estranho na família, entende? Porque dentro dos trabalhos, e alguns trabalhos de terapia, as pessoas, os criadores de algumas terapias dizem que quando a pessoa vem muito diferente da família, ela veio para dar algum tipo de ensinamento àquela família, entende? Então, até nisso, é tudo muito bem bolado, muito bem arranjado, muito bem equilibrado, parece incrível, mas é assim, né? Então, o trabalho tem que ser levado com mais leveza. A vida tem problema, todo mundo tem problema de maior, menor, de todo tamanho, né? Mas tem que ser levado com mais leveza, sabe? Porque você escolheu tudo isso na realidade, você cocria a tua realidade. As pessoas não entendem, mas você cocria a tua realidade. Você vai no formando de um jeito que a tua realidade se coloca na sua frente por sua máxima criação. É incrível, as pessoas não acreditam. Quando elas entram em alguns cursos aqui do Instituto, eu acho que foi por isso que eu trouxe os trabalhos do Instituto para o Brasil, porque eu achei, meu Deus, os brasileiros têm que saber de uma coisa dessa, não dá para ficar só para sei lá quem, eu vou ter que levar esse trabalho para o Brasil, né? Foi quando eu resolvi trazer para cá. Bem, sabe, eu tenho que levar isso para lá, eu tenho que levar, não dá para ficar só eu sabendo disso daí, não existe uma coisa dessa, né? É como se você morresse com formiga na boca, não, se eu estou aprendendo, se eu estou descobrindo, vamos traduzir o trabalho, vamos levar lá para o Brasil, e foi isso que eu trouxe, e as pessoas aqui descobrem coisas, todo mundo assim é encantado com o trabalho, porque eu tive um aluno uma vez, foi muito engraçado, um senhor já, né? Ele falava, meu Deus do céu, eu vim fazer esse curso e a gente fala um pouco sobre a morte aqui nesse curso, e eu nunca imaginei que eu fosse achar tanta graça da morte. Essa experiência, realmente, eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe? E a conclusão que ele chegou, porque a morte é tratada com leveza, porque é a única certeza que você tem na vida é que o teu corpo físico vai ficar aqui. Você não, você vai em frente, mas o teu avatar, a tua roupagem, né? A tua roupagem fica por aqui. Agora você vai livre, leve e solto, sem bagagem nenhuma. Imagina você poder levar isso de forma leve, né? Não ter que ser esse castigo que a gente torna isso, né? É uma oportunidade fantástica.
Débora, posso te pedir para a gente recomeçar mais uma vez? Pode ser uma Sim, última? pode ser. Então tá bom, Pode ser. vamos nessa. Eu te Tá, passo outro link em seguida, então, e te aguardo, tá tá bom? ok. Tá ok, tá. Valeu.